As 7 cartas às igrejas do Apocalipse. Por que só 7 cartas? Por que só 7 igrejas? Porque Jesus Cristo pediu que João escrevesse somente para 7 igrejas, se naquele tempo tinha muito mais igreja, né? Sabemos que o 7 na Bíblia, principalmente no Apocalipse, representa a totalidade, ele representa a plenitude, né? Ou seja, essas 7 igrejas a qual João escreveu, mandada pelo próprio Jesus Cristo, ela representa a todas as igrejas, né, de todos os tempos, do início da igreja, lá da descida do Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes, que ali iniciou-se a igreja de Cristo, né? Então essas 7 cartas, elas mostram as igrejas das épocas. A cada igreja daquela tem uma característica específica que mostra como era a igreja daquele tempo. E nesses últimos dias nós temos aqui 2 igrejas que nos mostra os dias que nós estamos vivendo, as características da igreja da atualidade, que é a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Essas 2 igrejas nos mostram a igreja da atualidade, as características delas assemelham aos dias, às igrejas que estamos vivenciando agora, né? A igreja de Filadélfia, ela é uma igreja que guardou a palavra, né? A igreja do primeiro amor, é aquela igreja convertida, aquela igreja que tem prazer nas coisas de Deus, fazer a obra do Senhor. É aquela igreja que verdadeiramente guarda a palavra de Deus, né, no seu coração. É a igreja que procura se guardar, se santificar, meditar na palavra de Deus, oração. Ou seja, aquela igreja que verdadeiramente espera a vinda do Messias, aquela igreja que estão com as suas lâmpadas acesas, aquela igreja que vive mesmo o amor, o primeiro amor, não deixa que as coisas mundanas sufoca a palavra de Deus. Verdadeiramente vive nesse mundo, né? Mas não deixa se contaminar, né, com os legumes, com as comidas deste mundo. Ou seja, não se contamina com os prazeres que esse mundo oferece. E por outro lado, nós temos também, nesse momento, a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é aquela que é uma igreja que não guarda a palavra de Deus, não vivencia os preceitos bíblicos, não guarda seus mandamentos. Estão na igreja, mas é como se a igreja fosse um local, uma associação, né, onde as pessoas se reúnem no final de semana para verdadeiramente mostrar suas roupas, seus vestidos, né, seus carros novos, luxuosos. É aquela igreja que estão mais agarrada nos bens materiais, né, não vive o primeiro amor. Aí Jesus Cristo escreve a essa igreja dizendo: ainda bem se fosse fria ou quente, mais importaria se fosse fria ou quente, mas como és morna, estou a ponto de vomitar-te, né? O próprio Jesus Cristo dizendo ali que não está se agradando dessa igreja de Laodiceia, uma igreja morna, uma igreja que não tem prazer, né? Aquela igreja que
só anima quando tem festa na igreja, quando tem bolo, quando tem refrigerante, quando tem comida, quando tem algum pregador de nome, tem algum cantor de nome. Ou seja, não é uma igreja convertida, né? Jesus Cristo disse: quem dera fosse quente ou fria. Fria porque se a pessoa é fria, ele ainda tem a possibilidade de se converter, né? Mas aquela igreja morna, aquela igreja que acostumou com tudo, a palavra de Deus não faz mais efeito nela. Ela ouve a palavra de Deus, a palavra entra no ouvido e sai no outro. E aí eu já sei isso aí, rapaz. Aquele crente morno, apático, não sente prazer em adorar a Deus, nas coisas de Deus, em fazer a obra, em evangelizar, em divulgar as boas novas da salvação. É a igreja apática. Então, nessa atualidade, nós temos esses dois tipos de igreja. A igreja de Laodiceia é aquela igreja que não tem azeite nas suas lâmpadas, ou seja, o azeite representa a presença do Espírito Santo. A igreja de Laodiceia é aquela igreja que não tem o Espírito Santo, né? A igreja a lá vão ter, tudo concorda, tudo aceita, né? E Deus não se agrada desse tipo de crente, desse tipo de igreja. Mas nesses dias atuais, nós temos esses dois tipos de igreja. Quem vai participar do arrebatamento? A igreja de Filadélfia. A igreja de Laodiceia, ela vai ficar. Nós sabemos que na parábola ali das 10 virgens, nós sabemos que nem todos vão ser arrebatados, nem todos que estão na igreja vão ser arrebatados. Somente aquela que está com seu azeite nas lamparinas, né? Aquela parábola nos mostra que Jesus, o noivo, veio e aquelas virgens que não tinham azeite nas suas lamparinas estavam dormindo, e o noivo veio e elas ficaram porque não tinha a presença do Espírito Santo. Assim a igreja de Laodiceia está na igreja, mas elas vão ter, tudo concorda, tudo aceita, é desanimada, não tem ânimo para as coisas de Deus, não quer cargo, às vezes tem cargo, mas faz só para mostrar para o homem que tem capacidade de fazer as coisas. Essa igreja que representa Laodiceia, ela vai ficar para a grande tribulação. Quem sabe na grande tribulação ela se arrepende e se converte. Que Deus assim nos abençoe com esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo.